Bom dia com Jesus. Vamos ler a Bíblia a partir do verso 36, São Mateus, capítulo 24. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Nós te pedimos, ó Pai, que essa palavra seja vivificada em nossos corações, de acordo com a nossa necessidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Há um certo desespero dentro da gente, que muitas vezes a gente tenta extravasar esse desespero através de vários meios aos quais nós estamos presos, ligados por criação, sentidos, e nós tentamos extravasar através de filhos, através de marido, através da esposa, através da própria natureza. Há pessoas que adoram a natureza. Elas não simplesmente apreciam, elas adoram a natureza. No mundo pagão, elas não conhecem a Deus, elas conhecem um Deus assim, através da natureza, o sol. Muitos deles ficam cegos de tanto adorarem o sol. Esse nome, domingo mesmo, quer dizer, dia do sol. E o 25 de dezembro era o dia do sol lá. Os pagãos, os quais formaram aquela união no Concílio de Nicéia, aquele pacto político-religioso que Roma fez, criando ali essa trança de três pernas, né? Doutrina da Santíssima Trindade, batismo nos títulos, a infalibilidade do Papa e essas superstições todas. Agora, nós mesmos estamos presos a certas condições sentimentais, através das quais nós extravasamos os sentimentos como pessoas, não é? Pessoas, como já disse, crianças e a própria natureza. E isso chega a afetar até um nível baixo, ridículo. Começa a dedicar afeto a cachorros. Cachorros. Um dos animais mais imorais que existe é o cachorro e coiote. Agora, o mundo está aceitando tudo. Tem que aceitar tudo. Ninguém observa aquilo vendo os dias de Noé, os dias de Sodoma e de Gomorra.
É natural, vai ficando tudo natural. Vai ficando tudo natural. Mas, para Deus, não. Não é natural uma mulher sair de short. Não é natural uma mulher entrar de calça esporte na sua casa. É porque aquilo ficou natural para você. O mundo se adapta, se acostuma. Mas o certo era não entrar de short na sua casa. Não é natural homens ficarem de short dentro de casa, na vista de irmãs, de mãe, de visitas, entrar mulheres de short numa casa. Não é natural. Mas acontece que a adaptação vai fazendo tudo isso. Vai se tornando natural. Ver a loucura e não se estarrecer com ela. Antes, porém, participar dela. Agora, essa é a verdade da hora em que estamos vivendo. E você, então, às vezes corre o risco de extravasar e dedicar um amor a uma pessoa sem ser correspondida, sem ser correspondido, o que mais parece uma psicose, uma loucura, que você vai se adaptando àquela ideia, e vai cedendo a ponto de você ficar inteiramente envolvido com aquilo, com aquele estado. Se torna um estado pessoal, um estado íntimo, um estado de espírito, um estado de sentimentos, tudo em torno de uma pessoa. Agora, se isso tudo estivesse em torno de Jesus Cristo, então estas coisas ficariam em outros planos. A mulher tem que fazer igual o irmão Branham elogiou a irmã Meda, quando ela disse que preferia Jesus. Ela tem que preferir a Jesus. Não é certo ela ficar morrendo por causa de um homem. Quando ela está morrendo por causa de um homem, é sinal que ela não está morrendo por causa de Jesus. Quando o homem está morrendo por causa de uma mulher, é sinal que ele não está morrendo por causa de Jesus. E assim por diante. Por objetos, por coisas, casa, carro, posição, dinheiro. Porque quando Deus é posto em primeiro lugar, estas coisas não diminuem os nossos dias de vida, as coisas terrenas. Por isso que o irmão Branham encontrou aquela irmã com 60 anos de idade, aparentando 30 anos. Agora, isso não quer dizer que ela não era mãe, que ela era uma mãe sem sentimento, não queria dizer que ela era uma esposa que não amava seu marido, não. Só que ela tinha o amor correto, amor equilibrado, porque ela amava mais a Deus e confiava mais em Deus. Agora, esta é a razão principal dos psicotrópicos, dos comprimidos, que se tornaram um mal necessário. O homem está dominado pelas glândulas. A mulher está vivendo em função das glândulas. Às vezes não come tanto, come pouquinho, não faz extravagância e engorda, por causa de problema glandular, problema de glândulas. E as glândulas, em certos casos, elas dominam todo o organismo, determinam todo o estado orgânico da pessoa. Então vem as glândulas sensuais, que podem ser chamadas de glândulas sexuais, que fazem parte inteiramente, objetivamente, da paixão, do eros. Então nós temos a paixão, o amor filho e o amor ágape. Agora nós estamos analisando desde domingo passado o sai dela.
Vida em si mesmo. Então diríamos que essa escola é vida em si mesmo 2. Domingo passado, vida em si mesmo 1. Né? Vida em si mesmo 2. Eu gostaria de ler uma parte que ficou reservada para domingo passado e que não foi lida, não foi estudada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, os judeus estavam sob o domínio romano. Isso significava que os seus sentidos naturalmente estavam adaptados a um sistema. Porque, por fim, a pessoa vai se adaptando. Raramente, isso só com Daniel, Sadraque, Misaque, Abednego e demais cristãos, José lá no Egito, que não se adaptou. Mas nós vemos pessoas que saem para os Estados Unidos aí, 2, 3 meses, volta já com dificuldade de falar o português. Isso não é verdade. Não é certo? Como o irmão Martins ficou aqui mais de 20 anos, quase 30 anos, ou mais de 30, no Brasil, Art Russo Martins, saudoso missionário Martins, ele nunca falou português correto, mas ele sempre falou o inglês correto. Ele nunca deixou de falar inglês. E a mesma coisa acontece quando a gente vai daqui. A gente nunca fala língua estrangeira, menos que vai criança para lá, corretamente. Então, é a mesma coisa. O Filho de Deus nunca esquece, nunca se adapta. Ele sempre fala a linguagem do mundo de uma maneira que todo mundo conhece que ele não é do mundo. Quando Pedro estava lá junto da fogueira, onde negaria Jesus, ele foi acusado de que forma? A tua fala te denuncia. Nós vemos pregadores pregando que é idênticos aos pregadores com os quais eles convivem. Então nós temos pregadores que estamos falando pausadamente, assim por diante, outros... Você entende? E nós apanhamos facilmente gestos, maneiras, sotaques, dialetos, modas e coisas assim. Nós somos influenciados. Nós estamos vendo aí a Bernardo Sayão falida de uma ponta na outra. Por quê? Porque não pode ver um começar que todo mundo joga em cima. Esse é o mal do subdesenvolvido. Busca desequilibrada do progresso. É exatamente o que acontece. Então, a sua fala te denuncia. Você vai ouvir um americano falar português, você sabe que ele não é brasileiro. O sotaque dele mostra que ele é estrangeiro, que ele não é brasileiro. E por mais que nós queiramos esconder, nós não temos como esconder. Porque a nossa linguagem nos denuncia. Você é crente. A sua veste te denuncia. Os seus modos te denunciam. Você é crente. Não é certo? Você pode reparar. Agora, os judeus estavam sob domínio romano e eles almejavam, é claro que sim, a libertação, esperando um reino político, que o Messias viria com poder político e assim os livraria do domínio romano, mas de uma forma política. Quando o rei veio, o Messias veio, eles foram cegados, eles preferiram até a morte do sistema romano para o Messias, que era a cruz.
até a morte. Ele foi contado entre os malfeitores, crucificado. Ele deveria ser apedrejado, então. Ele não deveria ser crucificado. Vocês viram como eles adaptaram até o sistema de sentença? Deram morte e morte de cruz para ele, para dar um fundamento que Roma traspassaria a Cristo com seus credos e seus dogmas, como o matou lá no Calvário. O sistema todo foi romano. Jesus morreu sob o domínio romano. O sistema de morte que Jesus enfrentou não foi judaico, não foi hebraico, não foi dos hebreus, não foi da lei, foi dos romanos. É verdade ou não é? E isso terminaria da mesma forma. Agora, na segunda vinda é a mesma coisa. Domínio romano, que significa espírito político, religioso e monetário. Os três espíritos. Porque uma coisa só pode ser completa em três. Em três. Político, religioso e monetário. Agora, isso tudo em forma de espírito. Por quê? Porque dinheiro tem que existir, religião tem que existir, política tem que existir. Mas isso jamais tomaria o lugar que tomou se não houvesse um espírito inspirando, ungindo isso da forma que tem ungido. Então esse espírito parte exatamente do último reino da estátua de Nabucodonosor, que ele viu no seu sonho. E o primeiro foi exatamente o ouro, que representava o seu próprio reino, não é certo? Logo em seguida viria a prata, que seria o Medo-Persas, não é? Terceiro, o bronze, que seria o reino grego, que dominou realmente, mas por último seria romano, até que a pedra rolasse e esmuiçasse, espatifasse a estátua. Até que a pedra rolasse e espatifasse, destruísse a estátua todinha. Essa pedra que rola é Jesus dando a entrada do milênio. Não é Jesus vindo morrer no Calvário. Não é Jesus vindo levando a sua noiva no rapto. Porque aí que fica o poder romano. Porque então será a besta, montará o cavalo baio. Esse período curto da grande tribulação será tão longo por causa do sofrimento. 3 anos e meio vai representar mais do que 35 anos. Em terrível sofrimento. Você não sabe o que é um dia de bombardeio, de guerra. Você não conhece o que é a guerra. 1 hora de bombardeio, meia hora de bombardeio. Você não conhece 30 segundos de terremoto. Alguém aqui já provou um pouquinho, parece que lá em Aruanã. Parece que as meninas aí, irmã Martins, estavam por lá na época. Segundos apenas. O povo não sabe o que significa terremoto. Mas se adapta, o japonês já não está tão alarmado com o terremoto. O povo vai se adaptando, acostumando. Então, esse espírito político, religioso e monetário formaria exatamente os dias de Noé. Então, sair dela, nós vimos que não significa sair simplesmente das suas doutrinas, que ouvimos com muita precisão. Eu já preguei isso pelo rádio uma vez. O sair dela, sair de suas mentiras doutrinárias.
Mas não se refere somente a doutrinas. Somente a doutrinas. O sair dela é sair do seu sistema, que está envolvendo a terra, distraindo o povo. O profeta disse que é uma maneira de distrair, chamar a atenção. É como aqueles bandidos que formam um tiroteio numa praça para atrair a atenção da polícia enquanto eles assaltam um banco em outra praça, muito diferente. É o mesmo grupo. Faz um pânico aqui em um determinado local da cidade para eles assaltarem um banco forte lá em outra região. Chamar a atenção da polícia toda para ali. E formam uma guerra psicológica, uma coisa assim, fala que tem uma bomba lá naquele prédio, enquanto está acontecendo outra coisa lá. É assim que o diabo faz, ele quer te distrair, ele quer envolver, te enredar. E conseguindo isso, então está tudo pronto. Então sua lança traspassa com credos e dogmas que estão girando tudo em torno do sistema tríplice. Você tem que lembrar que se Deus tem um sistema tríplice, mistério tríplice, Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado. Rei, sacerdote, profeta, Pai, Filho e Espírito Santo. É sempre assim. Ele também é a mesma coisa. Anticristo, falso profeta e besta. O inimigo é da mesma forma. Então, ele gira em torno do sistema tríplice, que é político, religioso e monetário. Como nos dias de Noé, compravam e vendiam ideias. Hoje a ideia está valendo mais do que qualquer peso na balança. Qualquer valor na balança, a ideia está valendo mais. Uma ideia sobre uma propaganda sugestiva que vai ganhar o prêmio, que vai vender demais, custa milhões. Não é só a aplicação, o pagamento que faz para aquilo ir para o ar, a imagem, mas a ideia que o artista, o autor, o ator, às vezes o autor é ator também, daquela ideia, então forma aquele cenário, aquela imagem, aquilo custa uma fortuna para aquele refrigerante, para aquele cigarro, aquela fábrica de cigarro, custa uma fortuna aquela ideia. Então, seria casualidade, porventura, Herodias estar casada ilicitamente com Herodes na primeira vinda? Foi casualidade? Não. Ela está casada novamente com o Estado. E o Estado é formado exatamente destes três poderes. O Estado da Roma pagã, do mundo pagão, não. Mas do mundo cristão, entre aspas, é formado exatamente disso. Por isso nós temos feriados, dias santos, que só trazem prejuízos terríveis para a nação. Começando, cada dia tem um padroeiro, um município parado. Para a nação todinha, seja o dia que for da semana. Para as fábricas, para todo o transporte, para tudo. Um prejuízo terrível para a nação. Depois, além do Natal, além da Sexta-feira da Paixão, da Semana Santa, ainda temos Corpus Christi, que é também a divindade da Trindade. Ora, se tudo isso já foi comemorado na sexta-feira, na Semana Santa, depois ela coloca isso lá. E para a nação ela manda fechar, fecha. O Estado é formado disso. Por isso é difícil compreender, é difícil entender como ganhar o pão, como sobreviver, como vestir, sem se comprometer, sem se enredar, falando a linguagem de cristão.
Então, não é casualidade, não foi casualidade, não é casualidade, de forma alguma. A Bíblia não é composta de casualidades, de coincidências. Para o profeta não há coincidência, há sinais. O profeta de Deus olha as coisas como sinais, não como coincidências. Então ela estava casada ilicitamente com Herodes na primeira vinda. Ela teria que estar casada com o Estado. O Vaticano tem poder político, religioso e monetário. O Papa é chefe de Estado. Ele não é recebido num país somente como chefe religioso. Ele recebe honras de chefe de Estado também. Então, por isso, Elias vem dizendo, sai dela. Agora, sai dela quer dizer, sai do seu sistema. Porque nesta hora todo mundo fala a mesma língua. Todo mundo fala a mesma língua, em força de expressão. No mundo todo estão falando as mesmas línguas. Ou digo, a mesma língua. A mesma mentira, as mesmas justificativas, as mesmas ilusões, as mesmas modas. A televisão padronizou tudo. Padronizou tudo. Uma moda que saía nos Estados Unidos, não tem muito tempo isso não. Quando o vestido longo chegou aqui no Brasil, já estava fora de moda nos Estados Unidos. Eu cheguei lá em 73, estava fora de moda já. Já tinha caído da moda. Vestido longo. Foi quando ele chegou aqui no Brasil. Hoje não. Hoje soltam lá em Hollywood, lá em Nova York, seja onde for, em Paris. Aquilo já sai, a mídia solta aquilo para o mundo todo, vai lá para as fazendas, para os matos. Então todos estão falando a mesma língua. Todos estão fazendo a mesma coisa. Estão dentro do mesmo sistema. Estão no mesmo espírito. Isso não é uma acusação. Isso não é espremer, botar no canto da parede. Isso é uma análise que me põe em desespero. Eu teria que estar na condição que estou. Quando alguém censura, está censurando a Deus. Está condenando a Deus. Como Sansão tinha que estar naquela condição. Como José tinha que estar naquela condição. Davi tinha que estar naquela condição. Assim acontece com todos os homens de Deus. Agora, há um apelo. Esse apelo tem que ser repetido. E eu digo, olha, isso não é coincidência. A Bíblia está aqui, nosso Deus está aqui. Está tudo anotado aqui. Quando eu recebo essa carta, o irmão vai lá e põe em cima da... Ele sabe onde pôr. Eu recebo essa cartinha dizendo, estou começando tudo de novo. Esforça a minha coragem, Senhor. Deus me ajude a terminar minha carreira. E não precisa começar tudo de novo. Saiba que eu... Aí ela começa a dar um testemunho. Estou começando tudo de novo. Porque começar limpamente, o que pouco se consegue. Pouco se consegue. É difícil. Começar de novo seria a vitória. Seria a vitória da pessoa. Feliz aquele que tem chance de poder começar tudo de novo. Quanta gente disse, se eu pudesse começar tudo de novo. Mas eu não posso. Como que eu vou fazer para começar tudo de novo?
Nós vimos aqui na perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 147, estou repetindo, de domingo passado. Regresse ao princípio e comece limpamente. No 151 ele diz: tem notado você quando uma mulher boa se casa com um homem que não serve para nada? Aquele homem ou vai se endireitar e viver bem, ou a mulher vai chegar a ser como o homem. Por isso ele diz: sai dela. Quer dizer, sai dessa mulher, porque logo efetuarei este rapto, e vai necessitar certa classe de fé para tirá-los daqui. Agora, o maior engano que existe é pensar que o rapto vai acontecer de uma forma como os denominacionais esperam. Todos envolvidos em seus credos e dogmas estabelecidos, denominados. Então Jesus vem, pega todos eles, cada um com sua cor, e leva lá para cima. Não. A vinda de Jesus começou na entrada do ministério do profeta. O profeta maior é um filho do homem, ele não é o. O artigo aí determina tudo. O filho do homem é Jesus Cristo. Um filho do homem, como Ezequiel era um filho do homem. Um filho do homem. Agora, o filho do homem só poderia se manifestar o seu ministério em um filho do homem. Aí que está a diferença, é o fio da navalha. O filho do homem não se manifestaria em sistemas religiosos. Caso contrário, ele usaria Caifás, Anás, ao invés de usar João Batista, um nome que não era nem da linhagem, e que só comia gafanhoto, mel silvestre, contrário à lei, comendo gafanhoto no deserto, só sabia falar em machado, em cobra. Ele ficou fora da linhagem, começando pelo seu nome. Mas ele era um filho do homem. Por isso o filho do homem deveria se manifestar através dele, até que ele introduzisse o filho do homem, a primeira vinda. É simples para quem é revelado. Aumenta, clareia mais. Porque quem tem ser-lhe é dado, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem é santo, santifica-se ainda mais. Então, veja, que João diminuiu a ponto, ele disse, é necessário que ele diminua, que ele cresça, a ponto de chegar na cadeia, esquecer que ele tinha apontado Jesus como o Cordeiro de Deus, mandou discípulos dele perguntar se ele era o Cristo. Vocês notaram? Por quê? Jesus e Elias estavam na terra ao mesmo tempo. Jesus, a pessoa de Jesus. Então, João teria que diminuir, como profeta mesmo. Aí ele saiu de cena. Jesus entrou em cena. Agora, esse sai dela é uma característica perfeita de todos os anjos do Senhor. Eu disse, olha, gente, a noiva não é tipificada por Ló. Vocês têm que entender isso. Pode ser aplicado, mas não tipificado. E os tipos não falham. Ló teve que sair arrastado de Sodoma por um dom. É onde eu estou lutando para o povo, para os ministros, para a igreja entender que não é um dom, não são dons, não é o meu dom que vai te levar no rapto. É vida em si mesmo. Ló precisou que os anjos o arrastassem pelos braços. Abraão não precisou. Ele já estava fora.
Ele sim é o tipo da noiva. Agora, há um curso, a vinda do Senhor tem um curso, voltando, né, ao princípio, sobre João Batista, primeira vinda, começou com o ministério de João Batista, Elias. A segunda vinda começou com a vinda dos dias do Filho do Homem, que seria justamente como nos dias de Noé. Então nós estamos em plena segunda vinda. E já aconteceu o rapto, arrebatamento espiritual. Espiritual, bem entendido, para não haver confusão. Não aconteceu fisicamente falando. A noiva ainda está na terra, mas espiritualmente você está com outra linguagem. Você está sob outro espírito. Você não está sob o espírito tríplice da grande prostituta, que é o político, religioso e monetário. Você saiu dela. Você não está em suas doutrinas. Você saiu dela. Você se afastou até mesmo de sua parentela, porque caso contrário o seu nível de fé ficaria idêntico ao deles. Assim que o profeta disse a respeito de Abraão, por que que Abraão teve que sair do meio de sua parentela para ser um tipo da noiva? Quando ele saiu de Ur, ele já estava no arrebatamento. O que muitos não entendem, muitas irmãs não entendem, muitos irmãos não entendem, aquela mulher foi arrebatada daquele marido já. Aquele marido já foi arrebatado dela. Aquele filho, aquela filha, já foi arrebatado de seus pais. Isso não faz de nós uns místicos, uns incomunicáveis. Não. Mas tem uma coisa, irmãos. Nós não podemos perder o sentimento pelas almas, mas um certo sentimento pegajoso, meloso, que compromete. Não é característica do eleito, que volta e meia está sempre enredado com sentimentos de filhos, de parentes que não querem nada com Deus. Então sai dela, porque logo efetuarei este rapto. Como que dizendo, eles têm que acostumar com sua ausência de qualquer forma. Eles têm que acostumar com o lugar vago. Vai ser até menos sofrimento para eles. E vai necessitar certa classe de fé para tirá-los daqui. Se qualquer irmão entender que eu estou indo além, você tem o direito de vir no escritório e dizer, olha, o senhor está indo além com isso aí. E me mostrar na mensagem, me mostrar na palavra. Eu quero ler de novo, quero ler mais uma cartinha aqui. E logo em seguida nós vamos ter uma oração com o irmão Branham. É escrito de uma maneira bastante, assim, popular, bastante difícil, né? Mas expressa tudo. Pastor Joaquim, é com muita aflição que escrevo essa cartinha, pois estou afastada da comunhão e não consigo mais voltar. Que vale dizer, eu não consigo começar de novo.
porque caí numa situação muito vergonhosa e difícil. Não sei se é problema espiritual. Acho que sim, mas seja qual for, eu quero ficar livre desse mal. A minha agonia é muito. E não sei o que fazer. Às vezes penso em matar-me, mas não tenho coragem. Por favor, me ajude. Às vezes penso de ir para o mundo, mas também não posso. Morreria sem ouvir a palavra. Me ajude, no nome de Jesus. Alma amargurada. Olha, você deve estar me ouvindo. O profeta disse que esse sentimento que você tem, que te incomoda tanto, que te causa vergonha, ele é de Deus. O profeta disse isso numa resposta. Não exatamente ao pé da letra, mas a coisa era semelhante. A situação, o espírito da coisa era o mesmo. Por isso a resposta é a mesma. Se não for a Deus, você não estaria nesse estado. Nós vamos concordar unanimemente, enquanto vamos ouvir essa oração, porque ele está fazendo essa oração justamente na mensagem igreja enganada, uma igreja enganada pelo mundo. E você, irmã, alma amargurada, fica incluída, eu também. Porque eu também estou, se eu fosse escrever, eu escreveria exatamente isso aí. Exatamente como você escreveu. Agora, talvez muitos podem dizer, falando por si, eu não escreveria uma coisa dessa. Você poderia não escrever uma coisa dessa, mas enfrentar uma coisa dessa você está enfrentando. Está assim. Só muda de maneiras, de formas, mas a pressão é a mesma. O espírito que nos persegue é o mesmo. Ele muda de formas, de maneiras, um, com outro, mas é tudo o mesmo. Vamos fechar nossos olhos e vamos acompanhar essa oração em espírito. Jesus Cristo, seu Filho, e nos tem dado todas as coisas livremente em Cristo. We are faithful to you, for the privilege that we are granted by this great supreme sacrifice that Jesus gave for us at Calvary. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pelos privilégios que nos tem concedido pelo grande e supremo sacrifício que Jesus nos ofereceu no Calvário. Para que Ele nos reconciliasse de volta ao companheirismo e ao favor contigo, para que nós pudéssemos ter este consolo de saber que está escrito: I have needed my word to you, you can ask what you will, and it shall be done unto you. Se vós estiveres em mim, e minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Now we're grateful for this and pray that you will give us faith to believe with all that's in it. Agora nós somos agradecidos por isso e oramos que tu nos dê fé para crer nisso com tudo que está em nós. Lay aside, Lord, every part of the dream, every care of the sky. Agora deixe-nos pôr de lado, Senhor, toda a luz do dia, todo
waiting, listening, reverently for the Holy Spirit to speak to us. Para que não haja nada em nossas mentes agora, porém que estejamos esperando, ouvindo reverentemente para o Espírito Santo nos falar, Accomplish something good, to know more of thee, God, gathering together. que nós possamos realizar algo bom para conhecer mais de Ti pelo nosso ajuntamento. For Lord, truly that's why we come on the top day. Pois, Senhor, verdadeiramente é por causa disso que nós viemos neste dia quente. Speak to us through thy living word. And let the living word dwell in us and abide in us. Fala através da Tua palavra viva e deixa a palavra viva habitar em nós e permanecer em nós. That we might be shaped and formed, not to the world, Para que nós possamos ser moldados e formados, não para o mundo, be transformed by the renewing of our spirit into the form of the Son of God. porém para sermos transformados pela renovação do nosso espírito na forma do Filho de Deus. Oh, our hearts tremble. When we think it is joy of our souls to know that we can be called sons and daughters of God. Oh, nossos corações tremem quando nós pensamos e alegria inunda nossas almas de saber que nós podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. And on the very rim of His second coming, E nós permanecemos na própria beira da sua segunda vinda. all nations, kingdoms, quivering under our feet, E todas as nações e reis tremendo sobre nossos pés. all things in the world vanishing, Todas as coisas do mundo estão desaparecendo. that someday He shall come and shall take us to a kingdom where there shall never be an end or will never be moved. Porém, sabemos que algum dia Ele virá e nos levará a um reino onde nunca haverá fim ou nunca será mudado. I would think that we are now the subject of that kingdom. E de pensar que nós somos agora os súditos daquele reino. God circumcise our heart ears today, but by the Holy Spirit through the washing of the water of the Word. Ó Deus, circuncida hoje nossos corações e ouvidos pelo Espírito Santo através da lavagem da água da palavra. Put in His name and for His glory. Amen. Pois nós pedimos isto em seu nome e para a sua glória. Amém. Amém. Para que nos reconciliasse no companheirismo contigo. O companheirismo com Jesus tem sido interrompido. Você percebe, conforme ouvimos, que o companheirismo com Jesus é companheirismo com a palavra, é o companheirismo com a mensagem. Às vezes não é muito contatos pessoais, os quais geram maus entendidos e enredos e complicações. Companheirismo não significa isso, nós termos audácia, tomarmos a liberdade de entrarmos nas vidas das pessoas e até usarmos de autoridades com elas e sujeitá-las aos nossos caprichos, maneiras de pensar, aos nossos gostos. Não. Há irmãos que nós não conhecemos e estamos em companheirismo com eles. Estamos no mesmo barco, no mesmo espírito. Então ele pediu para que nos reconciliasse
no companheirismo contigo, no relacionamento contigo. Aí você começa lá no Éden, quando eles cortaram o companheirismo com Adão e Eva, com Deus, cortaram o companheirismo. Por quê? Se é tão bom, é tão seguro, por quê? Por que se esconder de Deus? Então ele fez folhas, o que ela fez, e tem que sair dela, do seu sistema tríplice. As consciências estão cauterizadas, e a loucura ficou natural. A loucura ficou natural. É tão natural. Um pai vê uma filha de short, um marido vê uma mulher de short, com a blusa colada, decotada, e aquele cara de mamão nem sente nada por aquilo. Aqui na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, GO, né? Goiânia, no parágrafo 51, o irmão Branham diz: agora Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Sobre isso quero falar à igreja nesta manhã. O mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo, e como tem vindo se abrindo até chegar a esta mesma hora em que vivemos. Logo vocês entenderão claramente o que se está fazendo. Vocês entenderão claramente. Não durma não, não durma não. Esse mistério tão grande é algo muito secreto. Algo que ele tem mantido como segredo. Ninguém sabia nada. Nem mesmo os anjos sabiam disto. Ele não os revelou. Por isso foi que sob o sétimo ministério foi aberto o sétimo selo. Houve silêncio. Essa nuvem aqui, ó, essa nuvem aqui, foi fotografada pelo Observatório de Tucson, no Arizona, nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos. Ela é formada de 7 anjos. Nessa posição você pode ver o rosto de Jesus claramente. E você vai ver que é semelhante ao de Huffman, que Huffman pintou. Agora, ele diz que o sétimo anjo era maior do que todos, significando o quê? A grandeza do seu ministério, não do homem em si, significando a grandeza do seu ministério. Por isso, irmãs e irmãos, parece que há um certo indiferentismo da nossa parte em dedicar determinados cuidados para com a igreja, que não seria cuidados, eles não seriam cuidados senão borrifar planta de ornamento, de sombra, borrifar. Deus tem aqui, ó, você vê. Eu penso às vezes em ir para o mundo, mas não posso, eu morreria sem ouvir a palavra. Eu morreria sem ouvir a palavra. Precisa ver que dificuldade a pessoa tem para escrever, mas que facilidade que tem para expressar.
Os curiosos não irão no rapto. Não. Os curiosos facilmente serão enganados pelo espírito do engano. O curioso, ele quer uma resposta. Ele tem sempre uma interrogação, e o homem nunca passa de sua interrogação. Ele quer sempre uma resposta. Por quê? Quem foi? Por quê? Para quê? Por causa de quê? Nos é ensinado que uma moça que ela não é virgem, falando mais claramente. Ela não pode se casar sem participar aquilo para o rapaz primeiro. Mas ela tem que dizer apenas, eu não sou virgem, só isto. Mas aí depois ele vai submetê-la a um questionário ridículo. Então, ele tem que aceitar a sua confissão dentro do limite. O homem tem que aceitar a confissão de uma mulher dentro dos limites que o próprio Espírito Santo traçou, a ponto dela ficar livre. Porque, afinal de contas, ela não está contando uma coisa. Ela pode contar tudo detalhadamente, e ser só contar. Confessar é diferente. Quando ele disse, tem misericórdia de mim, miserável pecador, ele disse tudo. Por isso eu digo, não vou além disso. Você vem no dia da ceia, no primeiro domingo do mês, calado aqui, você está dizendo tudo. Então a confissão tem que ser simplesmente dentro do âmbito que satisfaz aquela alma, não do inquiridor, não do delegado depois. Isso leva o casamento a pique depois. Leva o casamento a pique. Isso nos coloca diante sempre de interrogações, e nunca há respostas que satisfazem o curioso. Não tem doutrina sobre milênio. Irmão, isso não adianta aquilo. Não tem doutrina que satisfaz o milênio, sobre o milênio. Não tem. Por isso que o irmão Brana pouco falou sobre o milênio. Ele preocupou mais em preparar o povo para ir para o milênio, viver o milênio. A curiosidade é um perigo tremendo. A indiferença é própria de quem não tenha um coração sensível. Mas agora vejamos, houve silêncio. Mas por que silêncio? Eu não quero saber, gente. Se Jesus disse que nem os anjos, ninguém. Ele tentou fazer até uma Babilônia igual a Santa Jerusalém. O inimigo tentou fazer e ele tenta fazer um milênio. Ele está planejando através do poder monetário, tríplice, religioso, monetário, político, uma nova era. Ele quer uma nova era que não haja pobres, miseráveis, que todo mundo tenha uma vida digna. É o mesmo espírito que tomou Stalin e outros, o outro, como é que chama, lá da Rússia? Lenin. A queimar os inválidos, os velhos, os aposentados, queimar tudo quanto é pobre, porque é um peso para a nação. E construir uma nova era, uma nova raça, só de gente forte, sadia, não dependentes. Mas gente que... E vamos tratar dessas crianças, mostrar que é o Estado que dá as coisas para ela. Vem aí a mesma coisa, em outro aspecto, é o mesmo espírito, com poder tríplice. Religioso, político, monetário. Por isso, a noiva não entra na política.
Não importa quantos favores nos façam, se nós temos que nos envolver com esse significado, está significando que nos enredamos com esse espírito. E eles caíram de cheio nisto. Eles estão amarrados por essa corda de 3 pernas, essa trança político, religioso, monetário. Então, veja, Jesus disse: nem o filho sabe quando isso sucederá. No ofício de filho ele não sabia. E ele podia ficar: ô pai, me conta, pai, me conta. Quer dizer, se ele fosse igual certas esposas, ficava cutucando. Bem, acordava, mas bem, me conta bem, me conta. Então você não gosta de mim, Dalila. Me conta, pai, me conta, pai. Ele não ficou orando assim. Me conta, eu sou filho. Eu não quero saber. Mas uma coisa o profeta nos mostrou claramente, e isso nós podemos crer. De coração, veja. Então Deus tem tudo isto em si e é um segredo. Por isso houve silêncio no céu. Quando você quer saber do 7º selo, é isso. Silêncio no céu. Se o céu fez silêncio, melhor é que a terra, o homem ficasse em silêncio a respeito disso. Por quase meia hora. E os 7 trovões soaram e a João lhe foi proibido escrevê-lo. Agora, o que é isso que a João foi proibido escrever? A vinda do Senhor. A vinda do Senhor. A vinda do Senhor aqui significa a aparição do Senhor. Porque a vinda já começou. Nós estamos em pleno curso dela. Agora, essa vinda aqui se refere à sua aparição. Essa é uma coisa que ele ainda não tem revelado, como virá e quando virá. E está bem que não dê a conhecer. O que é isto? É o que ele disse em São Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Agora, ele deu sinais. A mulher, ela tem o código, a ciência tem um código, DPP, como é que é? Data provável do parto. A data provável do parto. Só pode saber, vai nascer amanhã às 8 horas se for cesariana. Mas parto normal tem a data provável do parto. E que é acompanhado pelos sinais. Agora, nós queremos mais sinais do que estamos tendo? Do que estamos vendo? A naturalização da loucura. Eu ouvi uma propaganda assim, tendo em vista ter sido proibido a televisão projetar determinadas cenas no Carnaval do Rio de Janeiro, gravamos e fizemos vídeo. Portanto, peça pela caixa postal, número tal, assim, cenas proibidas do Carnaval. Agora, se a que é liberada é o que é, e a que foi proibida? Lá está o Cristo Redentor de braço aberto, lá, assistindo o Carnaval, abençoando o Carnaval. O que é que nós queremos mais? Jogador de brinquinho na orelha. E eleitos torcendo para eles. Eleitos? Eleitos? Torcendo para essa seleção de mercenários? Olha, irmãos,
os sinais não vai deixar ninguém inexcusável. Se a natureza, disse São Paulo em Romanos, ele disse que a natureza não deixa o homem inexcusável diante de Deus. Isto quer dizer, ter desculpas. O sol fala de um nascimento, fala de um crescimento, fala de uma ressurreição. Ele fala de uma morte, de um enterro, mas fala de uma ressurreição. Os rios pregam o Evangelho, os pássaros pregam o Evangelho, o boi prega o Evangelho, conhece o seu possuidor, o jumento prega o Evangelho, conhece a sua manjedoura. O homem que desconhece a Deus, o homem que come tudo que se vende, tudo que se propaga na televisão, tudo que se vê no mercado. O burro não, o burro só come aquilo que é ideal para a sua saúde. O jumento só come aquilo que é ideal. O burro nunca fuma um cigarro, nunca bebe a cachaça. Mas o homem sim é que é burro. O homem que fuma é um burro. Mas o burro é mais inteligente do que ele. O homem come tudo quanto é porcaria que se vende nos supermercados. Põe uma vaca, solta uma vaca dentro do supermercado, vê o que ela vai aproveitar ali. Vê o que ela come ali. Se ela vai comer enlatados. Acabou o tempo. Os sinais estão aí. Agora, eles nos acusam que eu sou liberal quanto à televisão, o que não é verdade. Eu simplesmente prego, ensino o que o profeta ensinou. Eu não falo mais do que o profeta falou. A televisão é desgraça. É uma desgraça. Pronto. Eu disse, aquilo que você vê na televisão é uma desgraça. Ele disse, você vai cometer adultério vendo a televisão. Você pensa só naquele adultério de ir para a cama com uma mulher, coisa e tal, e fica parecendo, numa linguagem popular, como minha avó dizia, como galinha quando vê cobra. E, no entanto, está cometendo adultério, tranquilo. Aí o profeta dizia, naquele dia, essas pessoas vão ter uma surpresa muito desagradável, que vão ser condenadas por coisas que elas condenavam aqui, porque aquilo estavam nela, aquelas coisas estavam nelas. Todo mal que nós condenamos está em nós. Às vezes nós não praticamos, mas que está em nós está. O câncer está em você, a AIDS está, a gripe está. Todos esses males estão no homem. Todos nós somos epiléticos. Todos nós sofremos de labirintite. Temos o labirinto. Podemos cair a qualquer momento. Todos nós temos pensamentos os quais condenamos, temos sonhos imundos, sujos. Agora, nem todos praticam, dão vazão, extravasam aquilo. Mas todos os males do ser humano estão no ser humano. Agora, a única maneira em que existe é dominar o humano para não extravasar, para não soltar. É o cão negro ser sujegado pelo cão branco, porque é mais alimentado, o branco é mais alimentado, só isso e mais nada. A única diferença é Deus. Mas eu disse, isso é verdade. Se dissesse assim, ó, Jesus vem amanhã,
amanhã cedo, vocês preparem, quem tem televisão em casa, mete a marreta nisso, quebra, joga fora, coisa e tal. Ah, não vou fazer isso não. Não vou fazer não. Como é que eu vou ver o Jornal Nacional? Eu só tenho para isso, só tenho para aquilo, só tenho para... Cada um só tem para uma coisa. E eu tenho porque isso, porque daquilo, por causa das minhas filhas, porque dos meus filhos, por causa disso. Agora, o profeta disse isso aqui essa semana e ele vai repetir agora, na mensagem O Sinal. Logo, é o parágrafo 129. Logo que temos aplicado o sinal em casa, que devemos fazer? Deite fora toda a sujeira que se encontra em casa. Todas as saias curtas, saias rachadas, blusas coladas. Ele fala em outra mensagem. Os shorts, os baralhos, os cigarros, a televisão, etc. Bote tudo isso para a rua. Isso é, se vai aplicar o sinal. Se vai aplicar, se não vai aplicar, o que tem? Mais um só. Isso não faz mal. Ele disse, então, o telefone também é uma desgraça. O carro é uma desgraça. Quantos homens vivem adultério hoje que não teriam praticado isso se não tivesse o telefone, não tivesse um carro? Nós não podemos tolerar tais coisas. Não, senhor. Tire tudo isso para fora. Os bailes e festas, a música mundana. E vou falar para você, não tem uma música mundana pior do que esses hinos evangélicos que estão saindo no rádio aí hoje. E você deixa o programa, o rádio ligado depois do programa ainda, apaga tudo que você ouviu. Apaga tudo. Eu amo o Senhor Jesus, Ele vai vir numa nuvem. E ginga para lá, e ginga para lá. Isso é hino, gente. Isso é hino. O rock veio do inferno. O profeta disse, esse ritmo veio do inferno. Essa bateria veio do inferno. Toca um rock sem bateria, para você ver que graça que vai ficar. Ele disse, não podemos tolerar tais coisas. Mas eu vou tirar de que jeito? Ela é minha amiga, ela é o meu pastor, não me deixa faltar nada de conhecimento, de informação, dos acidentes, das modas, dos alimentos, das boas coisas, e disso e daquilo. Ela é meu pastor e nada me faltará. E deitar-me faz. Ela olha, quer saber de uma coisa? Eu estou sem sono, eu ligo ela, de repente, eu durmo, acordo, só está as faíscas lá, ó. Ela me faz deitar. Ela prepara uma mesa para mim, de adultério, de pecado, de insinuação. Tire tudo isso para fora. Os bailes, as festas, a música mundana, os jornais imundos e tudo demais que for do mundo, dê-lhe um pontapé e diga, vamos limpar esta casa, assim como faz Jacó, quando disse à sua esposa e os demais, lavem sua roupa. Lavar a roupa lá significava muito mais do que lavar. Hoje quem lava é a máquina, não é? E lavar roupa significava muita coisa espiritual. Quando disse à sua esposa e aos demais, lavem sua roupa, lance fora esses deuses, esses ídolos, esses pinducais nos pescoços, tira tudo isso, limpa essa cara, tira limpa essas unhas. Sabe você o que disse Josué antes de entrar na terra prometida? Antes de ir no rapto? Lhes disse, aplicação, hein? Lhes disse, lavem seus vestidos e não se acheguem às suas mulheres, preparem-se porque dentro de 3 dias cruzaremos o Jordão. Amém? Você não ora todo o tempo
como deveria orar, se achegando à sua esposa. 1 Coríntios 7, disse, a não ser separar-se, parar de ter relacionamento por consentimento mútuo para aplicar-lhes a oração especial. 1 Coríntios 7. Não é a vida toda separada. Por consentimento mútuo, pela própria natureza. Ele estava preparando-se, estava aplicando o sinal, amém? É isso, aplique o sinal, creia, deixe que seus filhos, sua família e seus seres queridos vejam isto em você, correto, certamente tomará seu efeito. Então apliquemos o sinal em oração, com consideração, crendo. Tem que aplicar com tanto amor até que você saiba que a coisa esperada vai suceder. Aplique com confiança, crendo que isto vai ajudar. Me ajude, no nome de Jesus, alma amargurada. Crendo que isto vai ajudar. Quando você fala a seu filho, a seu esposo, ou algum ser querido, creia que terá que permanecer ali e diga, Senhor, os tenho reclamado, são meus, e os estou entregando a Ti agora mesmo. Aplique o sinal e traga ao seu derredor esse ambiente que não os deixará escapar. Agora, eu sei perfeitamente que os corações derretem. Irmãos que já se eu pudesse fazer isso. Mas ela não deixa. Eles não deixam. Eu vou criar uma situação de pânico terrível. Afinal de contas, quem tem que ir no rapto sou eu, não são eles. Então desprenda disso. Sou eu e não são eles. Sou eu. Então determinados sentimentos têm que morrer. Tem que morrer. E você não vai poder fazer isso. Josué podia dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos irmãos aqui têm a graça de dizerem isso? Não são todos. Talvez sejam poucos. Enquanto mulheres estão chorando amargamente para assistir um culto, vir na ceia, para ter uma adoração, para vestirem-se dentro da mensagem com maridos incrédulos, desumanos, tiranos, que desrespeitam até a lei do país, que tem que respeitar o direito da mulher. O direito da mulher, o direito de crer, o direito da fé, eles desrespeitam. E elas enfrentam a outros maridos aqui chorando, chora no escritório, derrama lágrima. Se a gente pudesse, pegava aquela que está chorando, pegava aquele que estava chorando e casava os dois. Vocês é que devem ser casados. Não é aquela com aquele imundo, com aquele ímpio, com aquele tirano, e não é aquele com essa mundana corrompida, não. Mas Deus vai fazer isso. Eu quero ver se isso vai no milênio. Isso não vai no milênio. Eu estou bravo é comigo mesmo, não é com você não. Não vai pensar que o pastor está bravo comigo, não. Estou bravo é comigo mesmo. Senhor Deus, nós não damos conta de nada. Por isso o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Só o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Esta alma amargurada falou por muita gente, pediu por muita gente. Essa oração foi por todos nós. Socorre-nos, ó Pai. Dá graça para a gente
começar de novo. Pelo menos individualmente, pessoalmente, sem queixas, sem polêmica, sem discussão, sem tentar converter, eleger quem não é elegido. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos nesta hora. Os sinais estão aí. Os dias de Ló, os dias de Noé. O Filho do Homem já tem se manifestado. Falta só o rapto, a aparição do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, encomendamos os nossos sentimentos a Ti. O nosso amor que devotamos a alguém, ao Senhor. Nós dedicamos tudo a Ti. Colocamos diante do altar, em nome de Jesus Cristo. Cura, Senhor Deus. Eu sei que esta palavra cura, esta palavra liberta. Eu sei que isso aumenta os dias de vida, porque ela é cura. O Senhor liberta do vício, o Senhor liberta de qualquer enfermidade, o Senhor dá consolação para a alma amargurada. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.